Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos à minha sala de estar. Acomodem-se como se estivessem na casa da sua própria avó. Hoje vou contar uma história que guardo há mais de 5 décadas. Ela começa em um dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Antes de começar, quero pedir que você se inscreva no canal e me conte de onde está me ouvindo. Adoraria saber até onde a minha história vai chegar. O ano era 1969. Eu tinha 23 anos. Podem imaginar como era o Brasil naquela época? Ditadura militar, Roberto Carlos nas rádios, homem pisando na lua pela primeira vez. E eu, Iracema Correia, filha do respeitado empresário Humberto Correia, estava prestes a me casar com o amor da minha vida. Meu vestido de noiva. Ah, como era lindo! Todo em renda francesa, com uma cauda de 3 metros. Minha mãe costurou cada pérola à mão. Levou 6 meses para ficar pronto. Lembro como se fosse hoje. O perfume das flores de laranjeira, decorando a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, a mais bonita da cidade. As amigas invejosas, os parentes orgulhosos, o bolo de 6 andares esperando no salão paroquial. Meu pai me conduzia pelo corredor central. O órgão tocava a marcha nupcial. E eu, por trás do véu, sorria feito boba. Contava os passos até chegar ao altar onde Inácio me esperava. Ou, pelo menos, onde ele deveria estar esperando. Mas à medida que avançávamos pelo corredor, notei algo estranho. Os convidados trocavam olhares inquietos. Minha madrinha tinha os olhos marejados e o lugar onde Inácio deveria estar estava vazio. Papai, cadê o Inácio? Sussurrei, ainda sorrindo para disfarçar. Meu pai apertou meu braço com mais força e respondeu entre dentes: Não sei, filha. Vamos continuar. Chegamos ao altar e o padre João olhou-me com um misto de compaixão e constrangimento. Vamos esperar mais um pouco, Iracema, ele disse, tentando me acalmar. E esperamos. 1 hora, 2 horas. Os padrinhos saíram para procurá-lo. Foram à casa dele, perguntaram aos amigos. Nada. Inácio tinha simplesmente desaparecido. Sabem o que é pior do que levar um tapa na cara? É ser abandonada no altar, diante de 300 convidados. Sentada nos degraus da igreja com aquele vestido pesado, eu chorava enquanto via os convidados saindo um a um, cochichando, me olhando com pena. Minha mãe chorava comigo, tentando me consolar. Mas meu pai... meu pai tinha uma expressão estranha no rosto. Quase uma satisfação. Vocês já sentiram que alguém próximo escondia um segredo de vocês? Aquela sensação de que há algo errado, mas você não consegue identificar o quê? Depois daquele dia, me tranquei em casa por 1 mês. Na nossa cidade pequena, virei a coitada que foi deixada no altar. Algumas amigas verdadeiras tentavam me animar. Iracema, você é jovem e bonita. Vai encontrar alguém melhor. Mas como explicar o buraco que ficou no peito? Como entender o silêncio absoluto de Inácio? Não houve uma carta. Não houve um recado. Nada. Ele simplesmente evaporou. Voltei a trabalhar na loja de tecidos do meu pai, mas já não era a mesma. Aquela Iracema sonhadora, que decorava a casa em pensamentos e escolhia nomes para os futuros filhos, tinha morrido naquele altar. Meus pais planejavam que eu me formasse professora, mas depois do escândalo do casamento, meu pai decidiu que era melhor eu ficar protegida sob suas asas. Hoje entendo que era um controle disfarçado de proteção, mas naquela época era o que se esperava das moças de família. Sabe o que mais me angustiava? Não ter respostas. Por que alguém que jurava me amar, que planejou cada detalhe da nossa vida juntos, desapareceria assim? Inácio não era um homem impulsivo ou irresponsável. Era gentil, trabalhador, respeitoso. Chegava sempre pontualmente para me buscar. Nunca esqueceu uma data importante. Me enviava flores no dia 15 de cada mês, para comemorar mais 1 mês de namoro. Deixa eu perguntar uma coisa, meus queridos.
Vocês acreditam que o amor verdadeiro pode acabar da noite para o dia? Ou será que sempre há algo mais escondido por trás de um abandono repentino? Me contem nos comentários o que pensam. Bem, 5 anos se passaram, eu já tinha 28 anos, o que naqueles tempos significava estar praticamente na prateleira de encalhadas, como diziam as línguas maldosas. Um dia, meu pai me chamou ao seu escritório. Lá estava Álvaro Mendonça, filho do doutor. Mendonça, um dos homens mais influentes da região. Álvaro tinha acabado de se formar em direito e estava procurando uma esposa. Imaginem só o romantismo da situação. Procurando esposa, como quem procura um liquidificador novo. E eu? Eu era uma boa moça de família, instruída, prendada e com um pequeno defeito na ficha. Havia sido abandonada no altar. Meu pai deixou claro que esta era uma excelente oportunidade. Álvaro era de boa família, tinha futuro promissor e estaria disposto a aceitar-me, mesmo com meu passado conturbado. Vejam bem, meus queridos, nos anos 70, mulheres como eu tinham poucas escolhas. Naquela época, ser filha solteira morando com os pais após os 30 anos era quase uma tragédia familiar. Então, depois de tanta insistência, concordei em conhecer melhor Álvaro. Ele era até bonito, educado, sofisticado. Não me fazia sentir borboletas no estômago como Inácio, mas oferecia segurança e respeito social. 3 meses depois, estávamos casados. Foi uma cerimônia modesta. Nada como o espetáculo que seria meu casamento com Inácio. Desta vez, cheguei ao final da cerimônia, troquei alianças, assinei o livro. Mas sabem o que não havia em meu coração? Alegria. Confesso a vocês algo que nunca contei a ninguém. No dia do meu casamento com Álvaro, enquanto caminhava pelo corredor da igreja, uma parte de mim ainda esperava que as portas se abrissem e Inácio entrasse correndo, pedindo perdão e me levando dali. Que tola eu era! A melhor coisa que aconteceu naquele casamento foi minha filha Bianca. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, com seus cabelos escuros e olhos curiosos, soube que tudo tinha valido a pena. Porque, sejamos honestos, o casamento com Álvaro logo mostrou sua verdadeira face. As viagens de negócios se tornaram cada vez mais frequentes. Os perfumes diferentes em suas camisas, os telefonemas misteriosos, o distanciamento. Uma noite, quando Bianca tinha apenas 4 anos, eu liguei para o hotel onde Álvaro dizia estar hospedado em São Paulo. Desculpe, senhora, mas o senhor Mendonça não está registrado aqui, informou a recepcionista. Naquela mesma noite, por acaso, a esposa de um colega de Álvaro me ligou para conversar sobre um jantar beneficente. Mencionou sem querer que tinha visto Álvaro com aquela secretária dele em um restaurante. Engoli o choro e a humilhação, por Bianca, e também por meu pai, que via em Álvaro o genro perfeito, o filho homem que nunca teve. Meu pai dizia sempre: Iracema, homens são assim mesmo. Sua mãe sempre soube o seu lugar e nunca me questionou. Acho que as mulheres que estão assistindo este vídeo entendem bem do que estou falando, não é? Quantas de nós fomos ensinadas a aguentar, a silenciar, a fazer vista grossa? Vocês já passaram por algo assim? Em 1980, meu pai faleceu de um ataque cardíaco fulminante. Foi uma dor imensa, claro. Mas com ele foi-se também o medo de desapontar, de não corresponder às expectativas da sociedade. No dia seguinte ao enterro, sentei-me com Álvaro e disse simplesmente: quero o divórcio. Para minha surpresa, ele nem tentou argumentar. Acho que estava tão infeliz quanto eu naquele casamento de aparências. Com a herança do meu pai, comprei esta casa onde estou até hoje. Um sobrado amarelo com uma varanda ampla, de onde se vê o Parque Municipal. Mudei-me com Bianca, então, com 6 anos, e começamos nossa nova vida. Sabem o que descobri? Que ser mãe solteira nos anos 80 era desafiador, mas libertador. Voltei a estudar, me formei professora,
Consegui um emprego na escola municipal. Criei minha filha para ser independente e forte, diferente de mim. Bianca cresceu, formou-se em engenharia. Imaginem, numa época em que poucas mulheres seguiam essa carreira. Casou-se com Fernando, um homem maravilhoso, que a respeita e admira. E me deram 3 netos lindos: Júlia, Pedro e Miguel. Eu tive pretendentes ao longo dos anos, claro. Houve o professor de música dos 45 anos, o médico viúvo dos 52, o colega de trabalho dos 60, mas nunca consegui abrir completamente meu coração. Talvez fosse medo, talvez fosse aquela pergunta que nunca foi respondida. Por que Inácio desapareceu? Fico aqui me perguntando se é normal a gente não querer se entregar a um novo amor por causa de feridas antigas. Só sei que a vida seguiu seu curso. Aos 75 anos, minha rotina era tranquila e agradável. Aposentada, passava as manhãs cuidando do meu jardim. Tenho as rosas mais bonitas da vizinhança, se me permitem a vaidade. À tarde, costumava sentar na varanda com uma xícara de chá e um bom livro, observando as crianças brincando no parque. Era uma tarde assim, em maio de 2019, antes dessa pandemia que virou nossas vidas de cabeça para baixo. Eu estava perdida em pensamentos, como costumava acontecer quando estava sozinha. Dona Iracema! A voz alegre do seu Antônio, o carteiro, me tirou do devaneio. Quase derrubei minha xícara de chá com um susto. Meu Deus, seu Antônio, o senhor quer me matar do coração? Brinquei, colocando a mão no peito. Ele riu, aquela risada gostosa de quem gosta do que faz. Desculpe, dona Iracema, mas tenho uma carta para a senhora. E olha só, parece escrita à mão. Quem faz isso nos dias de hoje, não é mesmo? Agradeci e peguei o envelope. Seu Antônio se despediu e seguiu seu caminho. Foi só quando olhei para o remetente que meu coração quase parou. Inácio Oliveira. 50 anos desde aquele dia na igreja. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o envelope. Coloquei minha xícara no parapeito da varanda, respirei fundo e finalmente consegui tirar a carta de dentro. Era a caligrafia dele. Inconfundível, com aquelas letras ligeiramente inclinadas para a direita. Os T sempre bem cruzados. Uma caligrafia que eu havia guardado em algumas cartas de amor, escondidas numa caixa de sapatos no fundo do armário. Querida Iracema, não sei se você ficará feliz em ouvir de mim depois de tanto tempo. Para ser honesto, não sei nem se esta carta chegará até você, ou se você ainda mora na mesma cidade. Estou enviando para o último endereço que consegui encontrar. Antes de tudo, preciso dizer: não há um dia sequer em que eu não tenha pensado em você. Nem um único dia nos últimos 50 anos. Sei que lhe devo explicações. Sei que lhe causei uma dor imensurável. E por isso, carrego uma culpa que nunca consegui expiar. No dia do nosso casamento, seu pai me chamou para uma conversa no vestiário da igreja. Ele me disse com todas as letras que eu deveria desaparecer, que você merecia alguém melhor, de classe social mais elevada, que ele nunca aceitaria um Zé Ninguém como genro. Quando eu me recusei a ir embora, ele foi além. Me ameaçou. Mencionou que poderia arruinar não só a mim, mas também a minha família. Você sabe como minha mãe era doente e dependia do pouco que eu ganhava. Eu era jovem, tinha medo. Não deveria ter escutado, mas escutei. Fugi. Peguei um ônibus para São Paulo naquele mesmo dia, levando apenas a roupa do corpo e uma foto sua. Todos esses anos, vivi com remorso. Deveria ter lutado por você. Deveria ter contado a verdade. Mas seu pai me fez acreditar que você estaria melhor sem mim. E talvez estivesse mesmo. Nunca me casei. Nunca tive filhos. Você foi o único amor da minha vida, Iracema. Quando soube da morte do seu pai, anos atrás, pensei em procurá-la. Mas o medo de magoá-la ainda mais me impediu. Agora estou velho, e a única coisa que me resta é a verdade. Não espero seu perdão, apenas que você saiba que nunca deixei de amá-la.
Estou deixando meu número de telefone no verso desta carta e também meu endereço. Não sei usar essas tecnologias modernas de hoje em dia, mas ainda sei como escrever uma carta. Se quiser me responder, ficarei honrado. Se preferir seguir sua vida sem abrir velhas feridas, entenderei. Com amor, Inácio. Vocês conseguem imaginar? 50 anos carregando essa dúvida, essa dor, e a resposta estava ali. Meu pai. Sempre meu pai. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas entre elas surgiu um riso. Um riso de alívio, de compreensão, de perdão. Naquele mesmo dia, escrevi de volta. Contei a Inácio sobre minha vida, sobre Bianca, sobre meus netos. Falei do casamento com Álvaro, do divórcio, das décadas como professora, e confessei que, assim como ele, nunca consegui amar outra pessoa da mesma forma. Nas semanas seguintes, trocamos mais cartas. Cartas longas, cheias de memórias, confissões, histórias de nossas vidas separadas. Em uma delas, Inácio me contou detalhes daquele dia fatídico. Meu pai e Inácio estavam tendo uma discussão acalorada no vestiário masculino, nos fundos da igreja. Você vai sair desta igreja agora mesmo e nunca mais voltar. Entendeu bem, moleque? Meu pai ordenou com aquele olhar intimidador que eu conhecia tão bem. Senhor, com todo respeito, eu amo sua filha. Não vou abandoná-la. É o dia do nosso casamento. Inácio implorou. Nunca aceitei esse namoro e não vou aceitar esse casamento. Minha filha não vai se casar com alguém que mal tem onde cair morto, meu pai zombou. Tenho amigos em altos cargos, garoto. Posso fazer da sua vida um inferno. Se não desaparecer por vontade própria, vou garantir que você e sua mãezinha doente nunca mais tenham paz. Isso é uma ameaça? Inácio perguntou, tentando esconder o medo. Eu não faço ameaças, moleque. Faço promessas. Agora, saia pelos fundos antes que alguém o veja e suma de nossas vidas para sempre. Ou será muito pior para você e para Iracema. Inácio me contou que saiu pelos fundos da igreja, pegou um táxi direto para a rodoviária, chorando durante toda a viagem. Para onde, senhor? Perguntou o motorista. O mais longe possível daqui, foi sua resposta. Após um mês de cartas, finalmente criamos coragem para falar ao telefone. Nossa primeira ligação durou 5 horas. Falamos sobre tudo e sobre nada, como adolescentes apaixonados. Sua voz estava mais grave, mais madura, mas ainda tinha aquela doçura que eu lembrava. 6 meses depois de receber aquela primeira carta, Inácio me perguntou se poderia me visitar. Meu coração disparou como não fazia há décadas. Bianca ficou preocupada. Mãe, tem certeza? E se ele não for quem diz ser? Meus netos acharam a história a coisa mais romântica do mundo. No dia combinado, arrumei-me como uma adolescente antes do baile. Experimentei 3 vestidos diferentes, pedi ajuda à minha neta Júlia para a maquiagem. Vovó, você está linda, ela me garantiu, embora eu só visse no espelho uma senhora de 75 anos. Cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo. A campainha tocou exatamente às 15 horas, pontual como sempre foi. Respirei fundo e abri a porta. Ali estava ele, Inácio, também de cabelos brancos, um pouco mais magro do que eu lembrava, apoiado em uma bengala. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos castanhos que me olhavam com devoção 5 décadas atrás. Iracema, ele disse a voz embargada. Inácio, respondi, sentindo as lágrimas voltarem. E então, 50 anos depois de termos sido separados, nos abraçamos ali mesmo, na varanda da minha casa. Isso foi há 2 anos. Hoje, Inácio mora comigo. Mudou-se 6 meses após nosso reencontro. Não nos casamos. A esta altura da vida, achamos que um papel não faria diferença. Mas cada dia
é uma bênção. Tomamos nosso chá juntos na varanda, assistimos ao pôr do sol, contamos histórias aos meus netos. Às vezes discutimos, principalmente quando ele insiste em comer doces, apesar do diabetes. Rimos das nossas manias de velho. Sabe, meus queridos, a vida tem um jeito estranho de funcionar. Por anos me perguntei por que fui abandonada. Culpei Inácio, culpei a mim mesma. Mas nunca imaginei que meu próprio pai tivesse orquestrado tudo. Poderíamos nos revoltar com o tempo perdido, com as décadas que passamos separados, mas preferimos celebrar o tempo que ainda temos. O que aprendi com tudo isso? Que o amor verdadeiro não tem prazo de validade, que nunca é tarde demais, que os segredos, por mais profundos que sejam, eventualmente vêm à tona, e que o perdão, a nós mesmos e aos outros, é o maior presente que podemos nos dar. Nossa história pode parecer um romance de novela, mas é real, tão real quanto as rugas em nossos rostos, quanto as dores nas juntas que sentimos nas manhãs de chuva, quanto o brilho que ainda existe em nossos olhos quando nos olhamos. Então, meus queridos, se vocês têm uma pergunta não respondida em suas vidas, talvez seja a hora de buscar essa resposta. Talvez, como aconteceu comigo, ela chegue quando menos esperarem. Agora, gostaria muito de ouvir suas histórias. Vocês já viveram um amor que parecia impossível? Já descobriram um segredo familiar que mudou tudo o que acreditavam? Se quiserem compartilhar nos comentários, adorarei ler cada um deles. E não se esqueçam de se inscrever no canal para ouvir mais histórias de vovós como eu. Histórias de mulheres reais, que viveram, amaram, sofreram e venceram. Muito obrigada por me ouvirem até aqui, um abraço carinhoso da vovó Iracema e fiquem todos com Deus.